Damares primeiro. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. De forma... Peraí. Vou ficar assim agora para ver se... Bom, gente, muito boa tarde. Eu estou responsável hoje para mediar o painel aqui entre nossa querida Damares e Lucas, tá joia? E vou, de forma bem rápida, me apresentar. O meu nome é Rosa Tenório, eu sou engenheira civil, presidente do CREA Alagoas, e assim, faço questão de sempre citar, é um orgulho que eu tenho, acho que é um orgulho para as mulheres também. Eu sou a primeira presidente mulher do CREA Alagoas em mais de 50 anos, na verdade, a primeira candidata mulher ao CREA Alagoas, e eu acho que é isto daqui. De forma exitosa, a gente conseguiu estar aqui com vocês hoje. Então, é um prazer enorme. Quero agradecer ao Confea, que nos fez esse convite, e poder hoje estar aqui com Damares, que a gente se encontrou mês passado. Damares foi uma das 6 mulheres do Brasil homenageada pelo Programa Mulher na Câmara Federal de forma inédita. Então, é um prazer enorme, Damares, revê-la aqui, tá? Damares é uma referência para a engenharia no nosso país. E Lucas, nosso querido também, que vai estar aqui. Os dois, a ideia é que os dois, cada um, fale um pouco, e depois a gente abra para vocês e faça um debate sobre o tema que eles irão apresentar. De forma rápida, quero apresentar Damares Kirsten Pinheiro, possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em Engenharia Química pela Universidade de Campinas e doutorado em Geofísica Espacial pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Atualmente é professora associada da Universidade Federal de Santa Maria, onde coordena o curso de pós-graduação em Meteorologia, tendo sido anteriormente coordenador do curso de graduação de Engenharia Química. Eu não vou ler porque são 2 folhas, viu, gente? Então, dentre tantas outras coisas, Damares. Nosso querido Lucas, pós-graduação em Meteorologia pela Universidade Federal de Santa Maria também, mestrado em Meteorologia pela Universidade Federal de Santa Maria e doutorado em Meteorologia também pela mesma universidade. Passou um tempo também de pós-doutoramento na Universidade de La Réunion, na França. Desde 2017, professor adjunto da Universidade Federal do Oeste do Pará. Nossa, foi para longe, em Santarém, né? Coordenador do Laboratório de Modelagem Atmosférica e Previsão do Tempo, membro do Comitê de Pesquisa e um dos criadores do Observatório Atmosférico da Amazônia. Uma experiência na área de geociências com ênfase em meteorologia. Bom, esses são os nossos debatedores na tarde de hoje. Sem mais delongas, gostaria de convidar para a sua apresentação nossa querida professora Damares Kirsten Pinheiro. Boa tarde, colegas. Deixa eu pegar aqui o passador ali, controles. Bom, eu quero primeiramente, dizer que eu estou muito feliz aqui pelo convite, né, do Confea, a indicação, né, da coordenadoria das câmaras especializadas da engenharia química, e também pela Rosa, né, que estou assim, muito feliz de revê-la aqui também, e a todos os colegas. Bom, pessoal, eu vou falar para vocês um pouco. Primeiramente, eu quero colocar pontos para depois a gente discutir. E o Lucas também, eu acho que a gente já conversou antes, nós nos conhecemos já há bastante tempo, né? Quando a gente trabalha numa mesma área, é fácil, né? E aí a gente mais ou menos planejou algumas coisas para mostrar para vocês, para incitar discussões. Porque aonde a maioria vê problemas, eu vejo oportunidades. Tá? Então, nós estamos com problemas ambientais sérios na nossa atmosfera, mas nós, como engenheiros, a gente tem muitas oportunidades. E, pessoal, quando eu falo, que o pessoal falou, né, não aperta para lá nem para cá, é lá. Né? Tá. Quando o pessoal fala, assim, quando eu falo em engenheiros, né,
eu não estou falando só engenheiros, eu estou falando também agrônomos, eu estou falando também meteorologistas. Então, eu quero que todos, né, todos os profissionais do nosso sistema, eles se englobam dentro dessas oportunidades para o futuro, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, né, o problema que a gente está acontecendo, que a gente está vendo atualmente. Num relatório da Organização Mundial da Saúde, que saiu agora em abril de 2022, eles detectaram, através de estações de medidas espalhadas em vários países, em todos os continentes, que 99% da população do mundo vive em locais onde pelo menos um dia teve, né, que excediam os padrões de qualidade do ar da OMS. Gente, isso é um dado alarmante. Tá? De acordo com esse mesmo relatório, e também agora de 22, a OMS ela acredita que a poluição atmosférica está associada com cerca de 7 milhões de mortes ao ano no mundo. É muito mais do que a Covid. Nós fizemos todo esse AUE, eu não estou falando, pelo amor de Deus, né? Não estou contra a Covid nem o lockdown. Não botem palavras na minha boca, tá? Eu sou a favor do lockdown, naquele momento era necessário. Mas, gente, nós temos um problema pior e que ninguém fala. Tá? Ninguém está dando bola para isso. Isto aqui não é nevoeiro. É uma cidade na China. Isso é o ar que os caras estão respirando. Tá? Então, esse é um ponto extremamente importante. É um problema muito sério. De acordo com a... Eu estou dando spoiler aqui, né? De acordo com a OMS, diversos problemas associados ao meio ambiente nos afetam, né, a nossa saúde. Tá? E eu e Lucas vamos comentar, principalmente, sobre a parte da poluição do ar, não só a poluição do ar externa, como a gente normalmente está acostumado a ver, o lado de fora, mas também existe a poluição do ar interna, dentro das casas, dentro de ambientes fechados. Por exemplo, como nós aqui, nós estamos num local onde nós temos em torno do quê? Eu acho que umas 1.000 pessoas, pelo menos, nesse evento, envolvidas num ambiente completamente fechado. Tá? Se não fosse a parte da circulação, da ventilação, desse ar, nós teríamos problemas sérios aqui de poluição. Tá? Então, ele tem que estar sendo trocado, esse ar, e espera-se que o ar do lado de fora esteja melhor. Que não sei, não. Tá? Mas, vamos lá. Bom, gente, e eu vou falar também para vocês um pouco das mudanças climáticas e o que nós, engenheiros, podemos trabalhar quanto a isso. Tá difícil. Tá. Não é que só está o problema aqui, lá o computador está meio lentinho também. Gente, em termos de poluição externa, nós temos várias fontes. Né? Uma das principais, ou as principais, são essas aqui. Né? Os processos industriais, que a indústria não é mais, vamos deixar bem claro, não são mais os grandes, digamos assim, vilões, né? Não é mais, pelo contrário, as regulamentações elas estão melhorando muito, e aí eu falo não só no Brasil, mas em vários países, certo? Mas, claro que ainda assim, ainda tem alguns problemas que vêm, né, algumas emissões industriais. O maior vilão agora, gente, é o transporte. Tá? E aí eu falo não só veículos maiores, como ônibus, trens, caminhões, aviões, como também os carros, né, motos. Certo? Então, por que esses são os grandes? Porque a frota mundial de carros ela é imensa. A frota mundial de carros é muito grande. Nós realmente estamos... Isso aqui é algo que é comum em muitas cidades, né? Esse tipo de transporte, esse tipo de cena, onde tu vê um carro atrás do outro. Tá? Então, realmente...
esses carros, eles têm como base o quê? Queima. São todos motores a combustão. Podem estar queimando a gasolina, pode estar queimando álcool, pode estar queimando diesel, pode estar queimando gás, né? Mas são todos à base de combustão. E se a gente pensar, né, vocês se pensarem no que é a combustão, mesmo que a gente fizer esses motores aqui 100% eficientes, tá? O que é um motor 100% eficiente? Que queima todo o combustível. E aí, quando tu queima um combustível orgânico, o que tu emite numa queima completa? Tu emite água e CO2. Então, não resolveu o problema da atmosfera, porque tu está mandando CO2 para lá. Tu não está mandando poluentes orgânicos, mas tu estás mandando CO2. E um dos maiores problemas atualmente que a gente tem na atmosfera é a quantidade de CO2 na atmosfera. Então, não adianta fazer os veículos com motores a combustão 100% eficientes. Claro que é melhor que sejam eficientes, óbvio, né? Mas o que a gente tem que fazer é motores que não sejam a combustão. Aí é que entra a engenharia. Tá? Outro grande ponto é aqui, gente, a geração de energia elétrica. Este também é um dos maiores, assim, que causa muita poluição e a emissão de CO2, principalmente. Quando a gente gera a energia elétrica com base em queima de carvão, com base em queima de petróleo, tá? Esse é o problema, a gente não pode mais usar queima. A combustão, esse processo que a gente aprendeu lá na Revolução Industrial, precisa ser modificado. Gente, nós estamos há, sei lá, 400 anos usando a mesma coisa, né? Então, nós precisamos mudar esse processo. Nós já temos algumas tecnologias, só que ainda são caras e algumas delas assim, precisam ser ainda melhor desenvolvidas. Para isso, nós estamos aqui, nós, engenheiros. Tá? Aqui eu coloquei, isso aqui, esses pontos vermelhos, são pontos de queimadas. Tá? Isso aqui é um conjunto de fotos de satélite de um ano específico. Tá? Então, seriam as queimadas daquele ano. Aí vocês veem quem é que mais queima. América do Sul, Brasil, né? África. São o que mais queimam. Tá? E nós, aqui no Brasil, a gente recebe o ar não só das queimadas aqui da nossa região da América do Sul, mas também a gente recebe queimadas, o ar das queimadas da África. Por quê? Porque aqui existe um ciclone que faz um movimento do ar, ele vem daqui para cá e daqui vem para lá. Então, esses dois continentes, eles se alimentam com o ar poluído. Tá? Então, existem problemas bem sérios na época de queimadas, tanto na África quanto aqui na América do Sul, que podem causar problemas, inclusive problemas internacionais. Né? Nós já tivemos alguns pontos, algum tempo atrás, onde a França começou a reclamar do Brasil, porque a região francesa, nós temos uma região francesa aqui do lado de Madagascar, ali na Reunião, que é a universidade que o Lucas trabalhou, e que é onde eles estavam recebendo o ar com bastante quantidade de CO2 lá, por causa das queimadas nossas aqui, do Brasil. Então, gente, queimadas, pelo amor de Deus. Deve ter vários agrônomos aqui, né, onde o pessoal sabe que engenheiros florestais não pode. Né? É um tipo de processo, né, que não pode mais ser aceito. Tá? Bom, o que causa isso? Causa justamente essa barrinha que está aqui, são poluentes, não é nuvens. Tá? A mesma coisa aqui, no caso de Nova York. Aqui foi uma foto de São Paulo e aí uma foto de Nova York. Então, Nova York, essa foto já é mais antiga, não é? Nova York não está tão ruim assim. Né? A São Paulo, a foto é recente. Agora, eu quero falar um pouquinho das fontes da poluição interna.
Tá? O que a gente não se dá conta nas nossas casas. Olha aqui, gente. Nós temos queima, bastante. Tá? Aqui os fogões a lenha, por exemplo. No caso, no Brasil, a gente não tem assim tão forte, porque o fogão a lenha é mais algo mais para o sul, né, que é onde o frio está mais acentuado, e aí usa-se o fogão a lenha para aquecimento também. Mas ele é um problema muito sério, por causa justamente da fumaça, das emissões, do CO, CO2, tudo que é gerado a partir da queima, né, no caso aqui, geralmente, é a lenha que se queima. Tá? Mas existem também, em alguns países mais pobres, a fonte de iluminação é isso aqui, gente, é vela, é lâmpadas a querosene, ou seja, são usadas, né, queima também para iluminação. Ainda existe isso é muito característico ainda da África. Muitos países da África têm muita coisa sobre isso. Né? Além disso, a gente tem também, associado ao frio, normalmente, as lareiras, também é outro ponto que causa bastante poluição. Mas a gente tem aqui, gente, as tintas usadas nas paredes, solventes para botar carpetes, tapetes. Né? A gente tem também os produtos de limpeza. Aí eu pergunto para vocês, quem é que não gosta de chegar em casa e estar com aquele cheirinho gostoso de limpeza na casa? Né? Pois é, quando eu chego em casa e está isso, geralmente eu saio abrindo tudo quanto é janela. A minha mãe fica furiosa comigo, porque ela mora comigo e diz, não pode, deixa esse cheirinho bom. Não vou deixar esse cheirinho bom. Isso aqui é poluição. Isso aqui são compostos orgânicos que estão fazendo mal ali, que podem fazer mal à pessoa que está ali. Agora, não vão me dizer que não é para limpar a casa, pelo amor de Deus, não estou falando isso. Limpem, tá? Mas arejem, façam o ar circular para que não haja aquele acúmulo daqueles poluentes. Bom, eu tirei semana passada. Isto aqui é um site da Organização Mundial da Saúde. Ele mostra as estações, cada pontinho desses são as estações de coleta de dados de qualidade do ar no mundo. A NASA, a OMS criou, né, junto com a ONEP e algumas ONGs, criaram este site que é online, vocês podem acessar a qualquer momento, é o IQAir, iqair.com, tá? E ele vai mostrar o índice da qualidade do ar. Nesse momento que eu tirei, olhem aqui, gente, 83,6% dessas pessoas que moram nessas cidades estavam respirando ar que extrapolava os limites os padrões de qualidade do ar. 83,6% nesse momento estavam respirando padrões, né, o ar com problema na qualidade do ar. Tá? Então, isso é extremamente perigoso. Deixa eu só mostrar aqui para vocês isto. Aqui, gente, ó, eu quero mostrar isso aqui também. E aqui começa o primeiro ponto que a gente precisa. Tá? Olhem aqui. O que isso aqui na Europa, olha a quantidade de pontos na América do Norte, na Ásia. Tá? Gente, olha a merreca que a gente tem aqui no Brasil. Nós precisamos aumentar as estações de coleta de dados. Tá? Nós temos que melhorar muito a nossa coleta de dados. Certo? Então, não dá, isso aqui é muito pouco. E se vocês pegar, mais da metade é a CETESB, de São Paulo. Nós temos somente a CETESB aqui no Brasil? Não, né? A gente tem outras que precisam melhorar. Outros que têm que botar as estações de medidas. Tá? Então, nós precisamos de apoio. Não é só os profissionais em si que trabalham com isso, nós precisamos do apoio do governo. Isso aqui, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul só tem uma em Porto Alegre, mantida pela FEPAM. Tá? Então, não dá, gente. A FEPAM não pode ser só uma. Tá? No caso, eu falo porque eu sou gaúcha. Né? Tá? Então,
Esse é extremamente perigoso. Tá? E aqui já estava sendo monitorado algumas queimadas, tanto que aqui, eu não me lembro qual das capitais aqui, né, por favor, me ajudem, e que estava com, olha aqui, gente, era roxinho. O que é o roxo? De 7 a 10 vezes o limite da qualidade do ar para esse aqui, que é material particulado 2,5. Isso aqui, gente, se vocês analisarem, o azul, ele é dentro dos padrões da qualidade do ar, ou seja, o ar está bom. O verde é de 1 a 2 vezes, excede o padrão. O amarelo, 2 a 3 vezes. Aqui, de 2 a 5 vezes, de 5 a 7. O roxo é de 7 a 10. E o marrom é acima de 10 vezes a qualidade do ar, excedendo, né, o padrão que deveria ter a qualidade do ar. Então, gente, a situação, se vocês olhem para o mundo, eu não estou nem falando para vocês olhar só para o Brasil, né? Olhem para o mundo. A maioria excede os padrões da qualidade do ar. Nesse momento, a exceção, por incrível que pareça, é os Estados Unidos. Tá? Claro que isso aqui é um retrato de um dia, de um horário, né? Mas, no relatório da ONU, as médias... Opa! Tá difícil. Aqui. Esse aqui, do relatório da ONU, também, olha, aqui são as médias em 2021, valores médios anuais. Alguns países não têm estação de medida, por isso que estão em cinza. Mas, se vocês verem aqui, gente, ó, o que é esse azul, que são os países com qualidade do ar boa, que não excedem o padrão. Nenhum país, na sua média, não excede os padrões de qualidade do ar. Olha aqui. Todos eles. O Brasil, por exemplo, ficou aqui de 2 a 3 vezes o padrão da qualidade, porque o padrão aqui para esse material particulado 2,5 é 5 microgramas por metro cúbico. E o Brasil, a média, ficou entre 10 a 15 microgramas por metro cúbico. Tá? Então, para vocês verem que nenhum país está com problema, né? Nós estamos com problemas seríssimos no ar. Bom, eu vou falar um pouquinho agora, rapidinho. Está difícil esse controle. Ele está passando 3, 4 slides ao mesmo tempo. Eu vou falar agora um pouquinho das mudanças climáticas, que, gente, ela existe, ela está aí. Não é falatório, não é loucura de cientista. Nós estamos sofrendo mudanças no clima mundial. Tá? Então, não é só o fato de ter mais eventos extremos, ou calores que causam maiores níveis de queimadas, ou dias mais quentes. Tá? Então, tem várias outras consequências, não é só isso. Né? Bom, o que causa, o que foi o fator que causou e que ninguém pode dizer que não existe, o que não... Gente, nós temos aqui os 3 principais gases do efeito estufa, né, que são gases que, ao absorverem a radiação, eles liberam calor. Tá? Então, esses gases aqui, olha aqui, ó, o CO2, se nós considerarmos a partir de dados medidos de testemunha de gelo, tá? Ou seja, o ar, quando o gelo ele congela, ele prende microbolhas de ar. E a gente analisa esse ar lá dentro para ver quanto de CO2 tem. E olha aqui, gente, desde 1750, ou seja, da Revolução Industrial, a quantidade de CO2 na atmosfera já aumentou 150%. A quantidade de metano, 260%. Olha, só de 2019 para 2020, nós tivemos um aumento de 0,60%.
Só que 2020 foi um ano que eu vou mostrar para vocês com menos CO2. Tá? Este aqui é também a mesma coisa, CO2. Aqui nós estamos falando metano e aqui N2O, né, o óxido nitroso. Então, olha aqui, ó, este aqui, todos os três, desde 1985, esses dados aqui são dados medidos na estação de Mauna Loa, que é uma da estação no Pacífico, uma das estações com ar mais limpo que a gente tem. Tá? E olhem aqui, gente, está tudo subindo. Essas aqui são as taxas de crescimento ao ano. Com exceção do metano aqui, no início ali do século XXI, onde os processos de uso do metano para a geração de combustível, eles tiveram uma melhora nesses anos, e aí conseguiram capturar um pouco, né, do metano, mas, no resto, está tudo aumentando. Esse é o problema. Isto aqui é a causa de todas essas mudanças. Nós estamos emitindo demais esses gases. CO2 está associado com praticamente todas as queimas, tá? Todas as combustões. O metano está associado em diversas coisas, mas principalmente com a agricultura e pecuária. Tá? Os animais lançam bastante, terras alagadas, o óxido nitroso também, bastante ligado à agricultura, certo? Este aqui, vocês podem estar me perguntando, tá, e ali o lockdown da Covid, o que fez? Realmente a Covid melhorou. Aqui, ó, é uma análise feita no último relatório da UNEP, de 2021. Esse roxinho é a comparação, a razão entre o que foi lançado em 2020 para o que foi lançado em 2019. Tá? Então, quase todos os países diminuíram, alguns mais e outros menos, mas não emitiram tanto em 2020 do que em 2019. Aqui é no geral, gente, não é só especificamente um único gás, é um conjunto. Já em 2021, comparado com 2019, que muitos países de 2021 tiveram também alguns lockdowns, né? Mas a gente vê que só 3 países houve um aumento nas emissões. Né? Olha o Brasil lá. Foi um dos países que aumentou. Qual é a causa desse aumento aqui? Queimadas. Não foi porque a gente saiu do lockdown em 2021. Não. Isso aqui foi o aumento de queimadas. Que nós continuamos, ano a ano, aumentando as queimadas. Este aqui, mostrar para vocês uma das maiores fontes, né, que eu falei para vocês que o transporte, né, por que o transporte tem bastante fonte? Porque queima combustível. E também a parte de geração de energia elétrica. Isso aqui é um relatório da BP, tá, falando sobre o uso de energia no mundo. Esse aqui é energia primária. Né? Então, aqui embaixo nós temos o petróleo, aqui é o gás natural, carvão, esse amarelinho aqui, um pouco escuro, é a energia nuclear, depois a gente tem a hidrelétrica e, por fim, as renováveis. Isso aqui, essa análise está desde 2000. Tá? Então, nos últimos 21 anos, né, ou seja, agora no século XXI, como que se comportou a energia no mundo. Então, vocês veem que a geração de energia elétrica por renováveis, em comparação ao ano 2000, aumentou bastante. Não é suficiente ainda, mas melhorou bastante. Tá? Aqui, o petróleo, se vocês analisar, ele chegou a crescer um pouco. O que é essa queda aqui? Essa queda aí é 2020. Isto aqui, ó, é o ano de 2020. Tá? Que houve essa queda, basicamente no petróleo. Os outros permaneceram mais ou menos constantes. Né? E aí foi que a gente teve essa diminuição. E, consequentemente, a gente vai ter a diminuição também nas emissões devido, né, desse ano de 2020. E essa análise também do relatório, no caso do relatório de 2021, a gente vê que aqui, ó, essa queda no consumo de energia primário, ele foi
só comparável, ela foi uma queda, foi a segunda queda desde que é medido esses dados. Só foi a única vez que se consumiu menos energia no planeta foi o quê? Na Segunda Guerra Mundial. Gente, olha aqui. E é óbvio que aqui é a emissão de CO2 devido ao uso de energia. Tá? Então, vocês veem que ele também caiu, acompanhou, né, a geração de energia. Certo? Então, não me digam que eu não estou falando aqui que geração de energia elétrica é o maior vilão. Não é. Porque aqui também, isso aqui é energia primária, não é só energia elétrica. Ela é também a energia para movimentar os carros, para movimentar ônibus, para tudo. Tá? Então, vamos ter cuidado nisso aí, certo? O que a gente precisa? A gente precisa de novas tecnologias, tecnologias que não usem combustão. Essas tecnologias já existem, mas por que a gente não está usando somente elas? Porque elas ainda estão, em alguns casos, muito caras. E aí é que entra nós, engenheiros. Bom, agora, o que a gente mostrei para vocês foi alguns problemas que estão aí. Agora eu quero mostrar para vocês o futuro. Tem conserto? Tem. Aí que eu digo para vocês, aí são as oportunidades para nós, profissionais do sistema Confea-CREA. Tá? É nós que temos que resolver esse problema. Está nas nossas mãos a solução desse problema. Nós temos que capitanear as soluções. Bom, a UNEP, né, a ONU já fez a parte dela, né, ela já lá em 2015, montou esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Né? São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde o ar ele se envolve em vários. Não é só aqui, na ação contra as mudanças do clima. Tá? Aqui, saúde e bem-estar está diretamente ligado. Energia limpa e acessível também está diretamente ligado. Cidades, comunidades sustentáveis, no caso da poluição interna, também está aqui. Então, nós precisamos... O problema ambiental do ar, né, do que a gente está respirando, ele é, sim, um problema que pode ser resolvido, que se envolve em vários itens de desenvolvimento sustentável. Certo? A Organização Mundial da Saúde também colocou em 2021 2 relatórios, eu quero mostrar para vocês. Esse aqui é os padrões de qualidade do ar. Os antigos padrões de qualidade do ar eram de 2005, ou seja, 16 anos depois que eles mudaram. Tá? Então, mudaram agora para 2021. E esse outro aqui, que foi atualizado agora em 2022, nesse aqui é que nós precisamos olhar mais, nós, engenheiros. Eu vou mostrar algumas coisinhas para vocês. O que eles fizeram neste compêndio? Eles colocaram possíveis soluções. Gente, vocês me desculpam, ficou muito pequeno, vocês não vão conseguir ler. Tá? Mas aqui, por exemplo, introduzir o tratamento de água em 2 estágios. Ou tem a parte de... desculpa, o tratamento de água não. O tratamento de lixo em 2 estágios e fazer gerar biogás. Tá? Então, nesse sentido, o que eles dizem que precisa fazer? Envolve não só a parte sanitária, mas a parte ambiental, e envolve o quê? Quais são os instrumentos? É uma melhor infraestrutura, mais tecnologia e também ambientes sustentáveis, construção sustentável. Também precisa, neste caso aqui. Quem que tem que fazer? Quem que tem que implementar? Não só as nações, mas também as comunidades. As comunidades têm que reforçar também nisso. Tá? Aqui, por exemplo, esse outro, que é reduzir as queimadas. Né? Essa redução das queimadas, principalmente nos campos, na agricultura, isto aqui é com base em regulamentações. E é também função dos países. Né? Só que nós, como comunidades, também temos que cobrar.
certo? Então, olhem isso aqui tem, eu acho que 200, 300 páginas. Não fala só dos problemas atmosféricos, fala também o problema de água, vários tipos de problemas ambientais e faz algumas sugestões de solução. Gente, isso aqui, se a gente olhar, tudo envolve engenharia, agricultura, meteorologia. Tá? Em tudo, todas as linhas que estão aí envolvem as nossas profissões. Esse aqui, só vou passar, já me avisaram, o tempo já está passando, mas é só a comparação entre 2021 e 2005, aí vocês veem que houve uma redução em quase todos os índices dos padrões de qualidade de ar, com exceção aqui do SO2, que eles dobraram. Tá? Aí é um problema que eu não sei dizer exatamente por quê. É um problema político, na verdade. Bom, já em 2014, o IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, já fez algumas sugestões do que pode ser, como que a gente pode resolver. Por exemplo, uso mais eficiente de energia. Tá? Então, não é só a gente usar menos ou mais, é mais eficiência. Por exemplo, por isso que a gente trocou. As lâmpadas de casa não são mais como essas aqui, ou as incandescentes. Elas são LED agora. É isso que a gente está usando nas casas. Por quê? E aí veio o quê? Veio os engenheiros eletricistas que fizeram o desenvolvimento desses novos produtos para a gente disponibilizar, para a gente poder trabalhar com energia mais eficiente. Tá? Então, precisa melhorar ainda, muito. Maior uso de energia não carbono ou baixo carbono. Ou seja, aquela energia, como eu falo para vocês, é sem queima. Tá? Não pode emitir. Por mais que seja uma combustão completa, vai emitir CO2. E aí é um problema. Então, não pode emitir, ponto. Tá? Então, essa tecnologia já existe, a gente já tem, só precisa melhorar. Precisa ainda melhorar bastante essas tecnologias para o uso ser intenso. Por exemplo, né, aí vocês vão estar falando, os painéis solares. Tá, energia solar, excelente. Né? Muito bom a energia solar. Ainda está barata para a gente botar nas casas? Não está barata ainda, mas já é alguma coisa. Só que, por exemplo, assim, não é simplesmente sair instalando em tudo quanto é lugar painel solar. Não sei se vocês conhecem, eu acho que o pessoal aqui que é da área da elétrica conhece, mas instalaram uma das maiores usinas solares do mundo na Espanha, no deserto. Gente, eles gastam não sei quantas toneladas de água por ano, estão causando um problema ambiental seríssimo lá, para lavar a porcaria dos painéis que perde eficiência por causa da poeira do deserto. Então, não é instalar em qualquer lugar, é pensar qual é a melhor solução para qual ambiente. Esse é o ponto. Não é sair instalando tudo quanto é canto. Tá? Aumentar os sumidouros de carbono. Aí nós temos que fazer a nossa meia-culpa. O Brasil é o maior, atualmente é um dos maiores causadores do desflorestamento, ou seja, da retirada da floresta. Tá? Então, nós temos que parar com isso. Acabou, gente, nós temos que dar um basta nisso. Como fazer isso? Forçando os governos. Independente de governo, que eu não vou falar de governo, eu não quero entrar nessa seara, pelo amor de Deus, tá? Mas a gente tem que modificar. Tem que fazer legislações mais fortes e tem que cobrar e tem que fiscalizar. Esse é um dos principais pontos. Tá? Outro ponto, melhorar o gerenciamento. Não é só reflorestar, plantar novas florestas. Não é qualquer, o pessoal da engenharia florestal sabe aqui que não é qualquer árvore que eu vou plantar que vai me capturar o CO2 de forma eficiente. Tem que ter um gerenciamento de florestas. E aí é oportunidade para o pessoal da florestal. Tá? Existem essas oportunidades de futuro. E aqui, eu falo como engenheira química. A engenharia química já sabe retirar o CO2 da atmosfera de muitos anos atrás. Décadas a gente já sabe esse processo. Mas por que a gente não tira? Primeiro, porque a gente não consegue tirar ele com uma pureza muito boa,
E aí é um dos pontos, a gente tem que fazer ele numa pureza medicinal, e aí a tecnologia existe, mas aí fica caro para as empresas. Né? Uma Coca-Cola da vida, por exemplo, que usa muito CO2, ela pode simplesmente retirar da atmosfera o CO2. Mas é um processo que ainda está caro, tem que melhorar ainda esse processo, para se atingir a qualidade que eles precisam, certo? Mas aí, mesmo que a gente consiga usar para tudo o uso que a gente conhece do CO2, ainda assim a gente precisa tirar mais. Por isso tem essas ideias de estocagem de carbono. Tem gente que quer injetar o CO2 de volta para baixo da Terra. Ele veio do petróleo, vamos botar de volta na Terra. Só que eu tirei líquido de baixo, né? E eu vou injetar gás lá para baixo? Não é bem assim. Tá? Não, eu sou completamente contra esse tipo de processo de geoengenharia. Isso aí pode causar um problema no futuro que a gente nem imagina daqui a algum tempo. Tá? Bom, e mudança de estilo de vida e comportamento. Isso é outra coisa que a gente precisa fazer, certo? Aqui eu botei, não sei se vocês viram ali no biocombustível, eu botei um ponto de interrogação. Por quê? Porque, para mim, biocombustível ainda emite. Claro que ele é melhor do que outros, por quê? Porque vem da planta. Então, tu planta, enquanto ele está na forma de planta, ele está capturando CO2, depois, quando ele passa para ser combustível, ele volta, devolve aquele CO2 para a atmosfera. Então, não adianta grande coisa, né? Tá? É melhor do que o petróleo. Tá? Mas, continuo dizendo, vamos parar de queimar. Esse é o ponto. Bom, essas sugestões aqui foram criadas também pela Organização Mundial da Saúde. Tá? E, se vocês analisarem, adotar, revisar, implementar os planos de qualidade do ar. O Brasil tem os nossos planos de 2018, da CONAMA de 2018. Mas, cadê a implementação deles? Só está no papel, gente. Tá? Monitorar a qualidade do ar, identificar fontes de poluição. Cadê os meteorologistas? Nós temos que monitorar o ar, mas precisa de investimento do Brasil, claro, dos estados. A gente precisa de investimento no meio ambiente. Nós precisamos monitorar o nosso meio ambiente e fontes de poluidoras para poder resolver. Tá? Apoiar a transição para energia limpa nas casas. Gente, nós ainda estamos usando fogão a gás nas casas. Não falo nem fogão a lenha, né? Lá no sul a gente tem bastante fogão a lenha. Mas, gente, fogão a gás, pelo amor de Deus, vamos trocar, já existe tecnologia aí. Só que, claro, que eu queria uma indução, mas não tem dinheiro para pagar, né? Tá? Mas precisa, vai ter que baratear. É uma tecnologia existente, tem que baratear. Tá? Transporte público, seguro, acessível. Gente, rede de vias de pedestre e ciclovia. Não é uma ciclovia indo do nada para lugar nenhum, como em muitas cidades tem. Como nós lá em Santa Maria tem. Uma ciclovia que vai do nada para lugar nenhum. Ninguém usa, óbvio, porque não tem, ninguém passa por ali. Tem que botar a ciclovia aonde precisa. E em tudo. Tá? É necessário. E agora, bom, gente, olhem todas essas coisas aqui. Tá? Tudo. Com exceção desse último aqui, que fala dos currículos, colocar a poluição do ar nos currículos dos profissionais da saúde, o restante todo envolve engenharia. Nós que temos que abrir a frente, ser pioneiros nessa mudança de tecnologia, nessa mudança de mentalidade. Esse é o ponto, gente, mentalidade. É isso que nós precisamos mudar. Tá? Esse material vai ficar disponível para vocês, se vocês quiserem. E, claro, que eu estou aqui para resolver e tirar dúvidas de vocês. Então, eu agradeço. Desculpa, Rosa, passei um pouco. Ok? Obrigada. Bom, então, boa tarde. Acho que vai ser em ato contínuo aqui, né, professor? Não sei se a senhora quer dar uma palavrinha.
quiser trocar a apresentação. Então, eu sou o professor Dr. Lucas Vaz Pérez, da Universidade Federal do Oeste do Pará, em Santarém, no Pará. Eu fui o primeiro aluno de doutorado da professora Damares, terminei o doutorado agora no final de 2016, e vou fazer a apresentação aqui do Observatório Atmosférico da Amazônia e a importância do monitoramento ambiental em face às mudanças climáticas. Tá? Então, essa nossa iniciativa, né, tem um apoio do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o nosso grande parceiro e investidor dessa observação ambiental no interior da Amazônia. Né? A Organização Meteorológica Mundial também apoia essa iniciativa de nós realizar essas medidas ambientais no interior da Amazônia como o único ponto, praticamente, que está realizando esse tipo de medida que eu vou mostrar. Tá? Além das universidades parceiras, como a Universidade Federal de Santa Maria, Universidade de La Reunião. Então, a gente está conseguindo fazer esse... Opa! Deixa eu ver. Aí. Tá? Então, eu tenho graduação, mestrado e doutorado em meteorologia na Universidade Federal de Santa Maria, com doutorado sanduíche em 2015 de 9 meses, mais pós-doutorado de 8 meses na Universidade de La Reunião, Universidade Francesa da Ilha de La Reunião. Né? E desde 2017, então, estou lá em Santarém, no Pará, na UFOPA. Então, o gás ozônio, né, ele é esse filtro que mantém a vida na Terra. Né? Sem ele, esse gás filtrando a radiação ultravioleta, nós estaríamos todos queimados aqui. Então, da importância, né, de nós termos aqui a nossa camada de ozônio, né? Então ela tem um máximo na altura aqui em torno de 25 quilômetros, onde o ozônio na estratosfera ele é benéfico, porque filtra essa radiação solar. Já o ozônio na troposfera ele é um poluidor, ele é um gás de efeito estufa, e ele está associado com os poluentes. Né? Então, a gente tem aqui uma figura que mostra, então, essa diferença do período pré-industrial para os dias atuais, onde a gente tem anomalias positivas de ozônio na troposfera. Então, ou seja, estamos aumentando os níveis de poluição dentro da troposfera, que é essa primeira camada até em torno de 10 quilômetros de altura. Né? E, para cima disso, nós estamos tendo anomalias negativas do conteúdo de ozônio. Então, ou seja, na altura da camada de ozônio, nós estamos tendo reduções, tá, do conteúdo de ozônio. Então, ou seja, as mudanças climáticas, o aquecimento global, que faz com que o ar suba e retire o ozônio das regiões equatoriais onde ele está sendo formado, está acelerando esse processo de retirada do ozônio das regiões equatoriais. Então, isso está sendo uma nova preocupação, né, professor Zama, com relação à Organização Meteorológica Mundial, principalmente porque nas regiões equatoriais nós praticamente não temos essas medidas. Né? Então, é muito difícil nós trazer para essas regiões de floresta, como na Amazônia, colocar instrumentos de alta performance em regiões onde a infraestrutura das próprias cidades, né, são bem baixas. Né? Então, aqui a gente tem também, né, o período pré-industrial, a diferença, né, onde a gente tem o buraco de ozônio antártico aqui também, né, que foi a partir da emissão dos gases CFCs, que a partir da circulação atmosférica eles são levados em direção aos polos, e lá nos polos, então, ele, a partir de reações químicas heterogêneas, ele acabam destruindo o ozônio e formando o buraco de ozônio antártico, como uma questão antrópica, porque o homem começou a colocar CFCs na atmosfera, esses CFCs acabaram se deslocando em direção aos polos, e isso fez com que ocorresse o buraco de ozônio na Antártica. Aqui. Então, 90% do ozônio está na estratosfera e somente 10% na troposfera. Bom, então, na estratosfera, a gente tem esse tipo de circulação, né, chamada circulação Brer-Dobson, onde o ar ascende nas regiões equatoriais e desce nas regiões polares. Né? Então, as regiões mais aquecidas, o ar se expande, sobe, e transporta o ozônio formado na região equatorial, que é onde chega mais radiação solar,
e leva em direção aos polos. Então, os polos deveriam ser as regiões onde a gente tem maior concentração de ozônio. Porém, nos períodos de primavera, acontece a formação do buraco de ozônio em função da emissão antrópica desses gases CFCs que destroem a camada de ozônio. Então, aqui a gente tem esse esquema, né, dessa circulação ascendendo na região de precipitação, das zonas de convergência intertropical, que formam a nebulosidade. Esse ar é bombeado para cima e acaba tomando a componente em direção aos polos e desce nos polos. Então, existem vários processos de troca de ozônio entre as duas camadas, né? E tudo isso pode ser acelerado a partir do momento que nós tivermos o aquecimento global, o aquecimento das regiões equatoriais, e isso vai fazer com que essa circulação se acelere, retirando o ozônio da região equatorial. E isso pode ser muito perigoso para os diversos sistemas ambientais que nós temos nessa região, né? Nós temos a floresta amazônica, que está bem ali, né, cheio de biodiversidade lá, onde a retirada excessiva desse ozônio em função das mudanças climáticas pode causar um impacto na biodiversidade dentro da floresta amazônica. Tá? Então, essa é uma grande preocupação da Organização Meteorológica Mundial. Na minha tese de doutorado, né, a gente analisou a questão do buraco de ozônio antártico, que vem aumentando a sua área desde a década de 80, com a sua descoberta, né? Então, hoje em dia, nós temos uma área em torno desse vermelho aqui. A gente vê opa! Eita! Apertei errado aqui. Vamos voltar. Será? Mais um. Ah, foi demais. Se perde aqui, é rápido, né? Tá. Então, né, a gente tem a área do buraco de ozônio antártico que cresceu bastante desde a década de 80, se estabelecendo ali em torno dos anos 2000, tendo uma tendência de redução já a partir do 2015 para frente, tá? Em função da redução da emissão desses gases CFCs, que vêm sendo substituídos por outros. Então, o buraco de ozônio antártico, né, essa massa de ar, né, girando no sentido horário no continente antártico, só que, vez ou outra, ela desprende massas de ar pobre em ozônio que pode chegar ao sul e sudeste do Brasil. Então, ou seja, existem dias que nós não sabemos quais são, onde essas massas de ar vindo do buraco de ozônio antártico atingem o nosso país, né? E essa é uma grande preocupação, onde nós, como meteorologistas, e também os engenheiros, o pessoal da informática, a gente quer prever quando essas massas de ar pobre em ozônio vão chegar, para poder, então, fazer o alerta das populações, né? Aqui tem um gráfico, uma simulação numérica do modelo estratosférico, onde a massa de ar de origem polar, pobre em ozônio, avança sobre a América do Sul e acaba chegando ali na região de Santa Maria, onde nós fizemos essas medidas de camada de ozônio, né? E depois ela passa e atinge até o sudeste do Brasil. Tá? Então, cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, esse fenômeno pode estar acontecendo, nós não estamos nem sabendo, porque não estamos nem monitorando. Então, a importância de manter os equipamentos funcionando. Então, aqui eu vou apresentar para vocês o Observatório Espacial do Sul, lá na cidade de São Martinho da Serra, próximo de Santa Maria, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Tem toda uma plataforma solarimétrica e diversos outros equipamentos, onde encontra-se lá o espectrofotômetro Breuer 167, que faz medidas de camada de ozônio, radiação ultravioleta, aerossóis, SO2, NO2, né, em tempo real. Esse equipamento está custando em torno de 1.800.000, né, professor? Um equipamento novo como esse. O Brasil tem 7 apenas. E funcionando mesmo, nós estamos com 3, o Natal, se nós for botar 3. Então, ou seja, falta esse investimento público, não só de recurso financeiro, mas de pessoal, que queira, né, manter esse tipo de equipamento funcionando. Na plataforma solarimétrica existem vários outros equipamentos, que eu vou mostrar agora aqui para vocês. A gente tem o GUV, que mede a radiação numa banda do ultravioleta e radiação par, que é a fotossinteticamente ativa, o Breuer no ultravioleta, os radiômetros UVA e UVB, o
biômetro, que faz a medida do índice ultravioleta, os radiômetros PAR e LUX, que pegam a radiação fotossinteticamente ativa, que afeta os seres vivos, tá? Além do SOLIS, que é um equipamento mede radiação solar global, direta, difusa, e a radiação emitida pela Terra, né? E os piranômetros, né, que mede a radiação solar global também, né, em cima da plataforma. Então, a partir desses conjuntos de dados, né, a gente conseguiu fazer diversos estudos. Esse aqui, com relação a esses eventos de influência do buraco de ozônio antártico, favorecendo a redução de espécies de pequenos sapos no sul do Brasil. Então, ou seja, quando tu tem o maior quantidade de radiação ultravioleta chegando, isso pode estar deformando os pequenos sapos, que ficam mais suscetíveis aos predadores. E aí, por isso, ele tem essa redução nas suas populações. Então, ou seja, a questão ambiental causada pelo homem, do buraco de ozônio antártico chegar até o sul do Brasil, está favorecendo também a redução de espécies, né, que são mais sensíveis à radiação ultravioleta. Além disso, né, outros estudos climatológicos com relação ao ozônio, né, deu para fazer com longas séries de dados. Aqui nós já temos 26 anos, acho, de séries de dados, né, professor? 42 anos de séries de dados, juntando com o satélite também. Então, a gente consegue analisar essa climatologia e ver o que são os ciclos naturais que estão ocorrendo dentro dessas séries de dados, para poder, então, a partir de conhecer o que são os ciclos naturais, mensurar o que são as ações antrópicas em cima desse conjunto de dados e o que a gente pode fazer para mudar essa história. Tive também a oportunidade de passar na Estação Brasileira da Antártica, que é na Península Keller, na Ilha Rei Jorge. Então, a gente tem a área da Estação Antártica Comandante Ferraz, que o módulo de Very Low Frequency, já estudos de ionosfera. Aqui é o módulo de meteorologia e de ozônio, né, onde a gente tinha o espectrofotômetro Breuer, que funcionou de 2002 a 2012, lançamentos de balões que foram realizados lá para estudos de camada de ozônio. Né, aqui é o módulo da Punta Plaza, estudos de mesosfera, em torno de 80 km de altura, ondas de gravidade. Então, para manter todo esse equipamento funcionando, a gente precisa de recurso, e é recurso público. Pode ser parceria público-privada, pode ser, mas é mais difícil da gente conseguir sair da universidade, contactar as empresas públicas, né, privada, para poder nos auxiliar. Então, basicamente, é dinheiro público que mantém as pesquisas lá na Antártica. Então, aqui é a foto do módulo emergencial, né, que foi quando eu fui, em 2014. Agora a estação já está nova, que ela foi destruída no incêndio em 2012. Já tem a estação nova, então tudo está sendo reinstalado lá. Só que a estação está ainda como um corpo vazio, sem os órgãos. Então, a gente tem que ter o investimento para poder manter a observação lá, né, e seguir monitorando, porque a gente não tem como definir as mudanças climáticas sem o monitoramento, sem estar lá o equipamento medindo, porque vários ciclos climatológicos podem estar ali dentro, e só a partir de longas séries de dados a gente consegue ter essa definição mesmo das mudanças climáticas. Então, a gente vê com relação ao monitoramento ambiental de ozônio e radiação ultravioleta, que a América do Sul como um todo é pobremente povoada com relação a esse tipo de medida. E que o interior da Amazônia, então, meu Deus do céu, é onde não se tem nada mesmo. Tá? Então, são medidas inéditas, inovadoras, que a gente está buscando fazer lá. Aqui, com relação ao lançamento de balão estratosférico, a gente vê que o Brasil só tem um ponto de medida, que é Natal. Né? Então, digamos, a gente é pouco representado. Né? O mundo em si também é pouco representado, e o Brasil, né, ainda requer mais desses equipamentos. Agora, Santa Maria, a gente está tentando fazer lá, né, professor? Mas como campanhas, né, a gente tem poucos balões, então não se pode fazer aquele monitoramento contínuo.
a partir desses dados de balões, então a gente conseguiu fazer boas publicações, onde a gente vê esse evento de influência do buraco de ozônio antártico no sul do Brasil, causando esse abaloamento aqui, essa redução nessa altura, próximo de 25 quilômetros de altura, onde a massa de ar se desprende da Antártica e chega até o sul do Brasil. Estudos de modelagem numérica também, para simular esses eventos, a gente conseguiu publicar também. Outros trabalhos definindo a climatologia do transporte dessas massas de ar, tanto na troposfera quanto na estratosfera, índices de previsibilidade desse tipo de fenômeno, estamos conseguindo também já estudar mais para o sul do Brasil. Mas também, né, voltando para a questão do norte da Amazônia, a gente vê que a Amazônia é completamente desprovida desse tipo de medida. Tá? E é nessa iniciativa, dentro da Universidade Federal do Oeste do Pará, que é uma universidade verde, o campus da nossa universidade é no meio da Amazônia, então tem muita árvore, a nossa universidade tem 13 anos, está tudo acontecendo novo, e de repente a gente se dá por conta que nós estamos num lugar maravilhoso para fazer esse tipo de medida, que nunca foi feito lá. Tá? Então esse é o nosso propósito, realizar essas medidas no interior da Amazônia em função disso. Ó, a gente está tendo essa questão, né, da previsibilidade do conteúdo de ozônio, é que haja essa anomalia negativa na região equatorial, em função dessa aceleração da circulação Bruyer-Dobson, que vai retirar o ozônio formado na região equatorial, e se essa mudança climática, esse aquecimento global for muito acelerado, isso pode causar graves danos ao ecossistema amazônico. Tá? Então, lá na fazenda da UFOPA, em torno de 37 quilômetros de Santarém, tem a fazenda da UFOPA, em torno de 660 hectares, temos salas de aula para 50 pessoas, um alojamento para 20 pessoas, e no ano de 2017, o curso de Ciências Atmosféricas montou uma primeira torre meteorológica lá, né, medindo, então, temperatura, vento, umidade, pressão, toda essa questão meteorológica mesmo. Só que as parcerias, né, e o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, vê a nossa universidade como um ponto de apoio no interior da Amazônia. Então eles perguntaram, e aí, estão afim de uma plataforma do projeto Sonda, que nem tem lá em Santa Maria, lá? Nós, é claro. Quanto é que custa uma plataforma? Em torno de R$2 milhões. Pode trazer, vamos trabalhar e vamos botar. Então aqui está o alojamento ali da fazenda da UFOPA, e a gente tem uma área de 1 hectare, né, em torno de 700 metros, onde a gente iniciou, né, a construção dessa plataforma, que é única em toda a Amazônia. Única em toda a Amazônia. Então, isso deu trabalho, porque como faltam recursos, a gente mesmo teve que meter o braço e fazer. Então, a gente tem aqui, né, o início do sonho, era só mato. Um dia assim, quando eu cheguei lá, era só mato. E aí a gente limpou a área. Bom, a chegada do material, o caminhão já atolou, porque a Amazônia mesmo não é fácil. Não é fácil. A partir do momento que tu bota uma estação meteorológica no sul, sudeste, é completamente diferente do que tu botar uma na Amazônia. É serviço, é calor, é trabalho, é falta de infraestrutura. Problemas simples lá são muito mais complicados, né, de fazer essa mudança lá. Mas, né, os caminhões do INPE chegaram com o container, nós mesmos montando uma plataforma. Então aqui está o engenheiro do INPE, o professor da UFOPA lá, né, nós tudo trabalhando, nós mesmos, aqui é só o professor da UFOPA e os engenheiros do INPE trabalhando, botando a mão na massa, até que a nossa plataforma, né, ela ficou pronta e nós pudemos instalar os equipamentos lá. Deu serviço, então a gente tem os sólidos, radiação solar direta, global, difusa, radiação emitida pela Terra. O fotômetro, nesse equipamento aqui, o fotômetro CIMEL mede os aerossóis e vapor d'água, e ele é da rede da NASA, do Aeronet. Temos câmera Sky, que tira foto do céu a cada 5 minutos, radiômetro par, estação meteorológica,
e tudo ali. Ó. Aqui o engenheiro do INPE lá trabalhando. Então, ou seja, a questão ambiental também é uma questão de engenharia. Porque como é que nós vamos fazer para reduzir o valor desses equipamentos e poder distribuir ele em regiões não monitoradas até o momento? Então, esse também é um desafio de engenharia, é um desafio de tecnologia. Que né, nós, como meteorologistas, vamos acompanhar isso vindo de vocês. Então, nós estamos aqui mostrando um pouco do trabalho, né, esses buracos aqui nós tivemos que pagar para alguém cavar, mas depois tapar foi nós mesmos que tapamos, entendeu? Por falta de gente, falta de dinheiro, mas nós não podíamos perder a oportunidade de ter uma plataforma dessa de 2 milhões de reais lá. Nisso, eu vi que os caminhões do INPE iam ir para lá. Aí eu falei, professor Damares, será que não tem como a gente levar um desses equipamentos quebrados lá para a Amazônia lá? Aí o professor, não, tá, vamos levar um deles. Aí 1.800.000 também, só que esse modelo 94, estava estragado, eu disse, não, me manda. No final das contas, a gente acabou recebendo um contato da Organização Meteorológica Mundial, onde o espectrofotômetro Brewer de Santa Maria e o de Santarém foram para Toronto, no Canadá, foram consertados, calibrados, retornaram há pouco agora para casa, né? E um custo de 100 mil reais cada um deles para ir lá consertar, calibrar e voltar. Então, a gente agora vai passar a fazer essas medidas inéditas de camada de ozônio no interior da Amazônia, em função dessa parceria com o INPE, né, e a Organização Meteorológica Mundial. Nisso a gente inaugurou lá o nosso observatório, o reitor foi lá, né, inaugurar junto com nós, toda aquela questão política e tal, e desde 2020 a gente vem com esse observatório no interior da Amazônia, que tem vários problemas. Um dos problemas piores é esse aqui, ó. Estão vendo o transformador de energia aqui? Nessa foto? Nessa aqui ele não está mais. Então foi roubado 2 vezes. Aí os engenheiros elétricos vão me dizer, pô, mas aí deram mole, né, professor, não sei o que e tal. Podia ser, fazer isso e aquilo, mas eu não sabia, eu sou meteorologista, eu não sei, entendeu? Mas a gente tem a iniciativa e quer botar para funcionar. A gente tem os medidores de isótopos também, então a precipitação cai ali, mede o isótopo, dá para ver a origem de onde veio essa chuva. Tá? Então a gente está numa luta bastante grande para sempre colocar as nossas medidas em funcionamento. Aqui a gente tem o imageador All Sky, que é o novo equipamento que está chegando agora lá na nossa região, onde nós vamos fazer. Então, a plataforma com os sólidos faz medidas na troposfera até 12 km de altura, o espectrofotômetro Brewer faz medidas até na estratosfera, em torno de 24 km de altura, e os imageadores All Sky agora vão fazer em torno de 80, 120 e 250 km de altura, onde Santarém vai ser o único ponto em toda a Amazônia a medir todas as camadas atmosféricas, assim como é feito lá em Santa Maria, na Estação Brasileira da Antártica. Então, agora, esse novo posicionamento estratégico do Brasil de fazer essas medidas ambientais da Amazônia até a Antártica, onde o Brasil vai se posicionar da Amazônia à Antártica fazendo esse tipo de medida, onde a gente vai poder comparar os diferentes ecossistemas com relação ao mesmo tipo de medida. Aqui tem as imagens, então, né, das ondas de gravidade medidas pelas câmeras All Sky. Né, a gente vê esses padrões de ondas de gravidade. Tudo vai ser medido, então, no interior da Amazônia de maneira inédita, nunca feito antes. Então, ou seja, acessar o interior da Amazônia é muito complicado para fazer as medidas. Por isso que lá, a CETESB, lá tem 4 estações de qualidade do ar. Porque é muito mais fácil botar em São Paulo. 40, né? Tem 40. Agora, quantas tinha na Amazônia? Nenhuma. Falta infraestrutura, falta gente especializada lá. Então, por isso que o desafio do ensino na Amazônia, o desafio de fazer medidas meteorológicas e ambientais no interior da Amazônia é muito grande. Por isso que a gente luta lá para poder fazer esse tipo de medidas. Tá ok, pessoal? Então, chegou o container para nós, né? O container chegou de balsa. Para vocês terem uma ideia, o container chega de balsa, a gente pega ele no MUC, levou para lá e tudo. Então, a gente está com o container só esperando a aquisição do transformador de energia elétrica
para poder o pessoal do INPE ir lá e instalar os 5.300.000 em equipamento aqui dentro, onde a gente vai chegar em torno de 10 milhões de reais de investimento do INPE no nosso observatório, que vai realizar essas medidas inéditas em todas as camadas atmosféricas da Amazônia. Em paralelo a isso, né, professora, a gente fez a submissão, a professora Damares, né, de um projeto para... eu esqueci o nome ali da Organização Meteorológica Mundial. Convenção de Viena dos gases, dos CFCs, né, de redução dos gases CFCs. Então, eles estão interessados nessas medidas de camada de ozônio, e o nosso projeto prevê, então, a calibração dos 15 equipamentos do espectrofotômetro Brewer da América do Sul, onde a gente já está contando com o ponto aqui em Santarém. Todos eles vão ser levados aqui para Santa Maria, em cima do prédio do INPE, em Santa Maria, vão botar os 15 equipamentos funcionando lá, né, e fazer a calibração e depois retornar, para que a gente possa seguir o monitoramento. Então, né, eu como meteorologista, a minha função em si agora, não sei se é realmente definir se existe um aquecimento global causado pelo homem ou não, mas a minha questão é medir, seguir medindo, sempre medindo e cada vez com mais estações medindo, onde o desafio é baratear o preço desses equipamentos. Quando eu for interiorizar esses dados, eu não posso chegar com 10 milhões de reais aqui de novo. É muito caro, mas se eu conseguir baixar isso para menos, vai ser muito melhor, eu vou conseguir povoar mais regiões com esse tipo de medidas. E aí a gente conta, então, com o apoio aí dos engenheiros, né, para nos ajudar a baratear esses equipamentos, para que a gente possa espalhar em mais regiões e seguir medindo, para que essa questão de mudanças climáticas possa ser realmente medida e batido o martelo num futuro próximo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Quer ficar aqui? Para responder com o professor? Quer ficar lá? Bom, pessoal, agradecer a professora Damares e ao nosso querido Vaz. E agora abrir para vocês algum questionamento. Eu já gostaria de começar com provocação para vocês. Você falou que, na verdade, você percebe uma redução lá naquela região da Antártica, da camada de ozônio, né, que tem aumentado, por conta desse trabalho intenso, inclusive, de política pública de redução da emissão de CFCs, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, desses tipos de gases, né, que afetavam a camada de ozônio, e essa mudança, como é que se deu isso de forma rápida aqui no Brasil, e de forma exitosa, como você mostrou aqui, né? Você realmente, com essa mudança de tipo de emissão, você consegue melhorar as condições da camada, né? A senhora quer falar? Não, pode falar. Não, porque eu acho que a senhora é mais especialista. Bom, quanto à parte das causas, né, do buraco, realmente foi mostrado, pesquisas intensas foram feitas no final da década de 80, início da década de 90, onde se realmente conseguiu confirmar que eram esses gases, né, principalmente os gases clorados, né, os CFCs, que são compostos de carbono e cloro e flúor, né? E com muitos estudos foram confirmados isso. Em 1987 foi assinado o Protocolo de Montreal, depois veio a Convenção de Viena, que é onde o projeto que a gente está fazendo agora é para o fundo da Convenção de Viena. E com esse protocolo conseguiu-se definir que esses gases tinham uma data de validade, ou seja, a partir dos anos 2000 não poderia ser mais produzido CFCs. Aí o que aconteceu? A indústria, os engenheiros, os químicos, eles foram atrás de desenvolver novos gases. E aí se criaram os HCFCs. Botaram hidrogênio lá, grudaram hidrogênio na molécula do CFC.
Por que isso? Para travar mais o cloro e evitar a liberação do cloro. Mas ainda tinha cloro nesses gases. Então, novos desenvolvimentos tecnológicos chegaram a outros produtos, que são os HFCs. Eles não têm cloro. Tá? Eles têm hidrogênio, flúor e carbono. Eles não têm cloro. Beleza, para a camada de ozônio, resolveu. Né? Porém, esses gases, eles são fortes gases do efeito estufa. Alguns deles chegam a ser 40 vezes mais eficientes no aquecimento do que o CO2. Então, são extremamente perigosos. Eu não posso simplesmente pegar um gás desses e começar a lançar doidado. Os CFCs, eles têm de 100 a 200 anos de tempo de vida. Por isso que a gente ainda está, apesar de, na década de 80, surgiu o Protocolo de Montreal, na década de 90 diminuiu bastante a produção desses gases, a emissão desses gases, né? E 2000 já a emissão deles já está totalmente abolida no mundo, né? Mas o ozônio está se recuperando, mas ainda está abrindo o buraco, né? É justamente por causa do tempo de vida deles. Eles têm um tempo de residência na atmosfera extremamente altos. E alguns desses gases dessas novas moléculas, têm 5.000 anos de tempo de residência na atmosfera. Que a gente consegue calcular isso, né? Gente, o que acontece quando tu tem 5.000 anos? Esse gás, ele vai ficar 5.000 anos na atmosfera. Daqui a 10 anos, a gente pode descobrir que eles estão causando algum problema. E se eles são fortes gases do efeito estufa, eles vão ficar 5.000 anos aquecendo a atmosfera. Então, a gente não pode mais usar esses gases. Então, olha só, tem o CFC, tem o HCFC, que é o substituto do CFC, tem o HFC, que é o substituto do substituto. Né? Agora, a gente precisa do substituto, do substituto, do substituto. Gente, é mais outra oportunidade para nós. Nós precisamos de novas tecnologias. E aí eu falo tecnologias disso aqui, ar-condicionado. A gente não vive mais sem isso. Um país como o nosso, por exemplo, não pode ficar sem ar-condicionado. Só que os gases atualmente que estão usando ou destroem ozônio ou aquecem a atmosfera. Gente, tem que mudar, nós precisamos de novas tecnologias. Mais uma oportunidade para nós. Tá? Então, nesse sentido, Rosa, que... Okay. Perfeito. A pergunta aqui. Vamos levar aqui para os colegas. Tem primeiro um atrás de ti, e depois você. Boa tarde. Nem sei que horas são agora. O celular descarregou. Que hora? 6h10, então já é boa noite. Sou Alain, sou do CREA Rondônia, sou engenheiro agrônomo. Eu queria perguntar o seguinte, a gente vê toda essa questão de mudanças climáticas, várias palestras, né? A gente sabe que é um assunto bem complexo, né? Inclusive tem muitas questões além, né, dessa questão do homem, né? A gente vê que cada dia que passa existe mais e mais oportunidade, né, de trabalho nesse sentido, né? Na nossa área de agronomia mesmo, o pessoal cada dia mais trabalha com formas seria colocar o carbono no solo, né, como foi falado, mas através da matéria orgânica, de sistemas de manejo que facilita, que melhora a gestão de animais e plantas e fazer inserir em toda essa questão. A minha pergunta é o seguinte, né, na verdade são duas, eu vou perguntar. Existem alguns dados, né, que inclusive vocês mostraram aí, né, desse aumento do CO2 ao longo dos tempos, né, com a industrialização, a partir lá do século XIX, com a Revolução Industrial. E também existe dados da própria NASA, onde mostra que, apesar desse aumento do CO2, que vem aí, né, lá da ordem de 0,27%, vem para 0,4%, né, 0,04% do CO2 na atmosfera. Então, é fato que houve um aumento. Porém, essa questão da temperatura, ela tem os seus momentos de aquecimento e resfriamento, mas ela se mantém dentro de uma média, né? Não há esse aquecimento global que se fala tanto na mídia, não há tantas essas mudanças climáticas de superaquecimento, né? Então, há, na verdade, pelo que a NASA mostra nos seus dados, ao longo aí dos últimos, né, desde os anos de 1900 até hoje, onde se há uma média, e não aumenta e nem diminui. Aí eu queria saber o que vocês acham disso e desses dados aí.
a gente está gravando, né? Pessoal, se vocês quisessem, a gente já fazia. Desculpa o pessoal que está nos assistindo de casa, né? O evento é online também. Bom, pessoal, assim, ó, quanto a isso, a resposta, como a gente faz uma análise na parte da temperatura, né? Ela é uma média global, tá? Primeiro ponto. Existe no planeta uma região que está no inverno, tem uma outra região, ao mesmo tempo, que está no verão. Então, a análise é feita com médias de temperatura. Então, aí a gente já tem um determinado problema, né? Digamos assim. Por quê? Porque a forma de analisar os dados. O IPCC até tentou fazer, eu não sei se vocês viram os últimos relatórios agora, o sexto relatório ele já coloca setorizado por continentes, por exemplo, né, para ver essas médias. E, sim, está se observando aumentos da temperatura. Já está se medindo. Antes, alguns valores, né, eram calculados a partir dessa média. Agora, já se tem dados que já comprovam que há esse aumento. Tá? Inclusive, se a gente analisar as testemunhas de gelo, que a gente consegue fazer uma análise por deutério, com o que teria sido a temperatura na época, né, do ar, na época do congelamento. E a testemunha de gelo a gente tem de 800 mil anos para trás. E de 800 mil anos para trás, a gente vê tranquilamente os 8 ciclos, né, glaciais que a gente teve nesse período, e os últimos 1000 anos, aquele treco lá em cima. Tá? Gente, desculpa, eu não trouxe esse dado para vocês, mas ele é impressionante. E tem medidas já que a gente consegue provar que existe. Só que, como existem várias coisas que afetam a temperatura, não só devido aos gases, dos efeitos estufa, nós temos nuvens, nós temos a própria radiação, nós temos vários efeitos. Então, por isso, ele se mascara aos poucos. Mas, 1 grau de temperatura a mais, que é o que a gente está medindo agora, é 1 e pouquinho que a gente está medindo agora, o Lucas depois pode comentar melhor, né? Mas esse 1 e pouco já está fazendo esse estrago imenso que a gente está vendo. Gente, não existia furacão e ciclone na América do Sul. Não existia. Agora a gente tem. Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os privilegiados quanto a isso. As mudanças extremas, os eventos extremos que estão acontecendo em Santa Catarina e Rio Grande do Sul estão diretamente relacionados às mudanças climáticas. Então, esse 1 grauzinho único que a gente está vendo nessa média, tá, já está causando problemas seríssimos. Certo? Então, nesse sentido, nós temos que fazer alguma coisa. Porque a temperatura, por ser uma análise global, gente, é um reservatório atmosfera. Ela tem 1000 quilômetros de altura. Tá? Se a gente analisar só a troposfera, tem 15 quilômetros. Mas qual é a área do nosso planeta? Quantos 1000 quilômetros, milhões, bilhões, sei lá, não me lembro agora quanto que é. Mas, gente, é bastante. E tu está conseguindo medir 1 grau de aumento da temperatura? Nesse monte de atmosfera? É muita coisa. Eu acho que uma maneira da gente sanar isso vai ser seguir fazendo as medidas. Então, uma maneira de tu sufocar esse assunto é tu não dar dinheiro para que as medidas sejam feitas. Então, ou seja, se tu não tem medida, tu não consegue determinar isso e ficar sempre nesse, vai para lá, vem para cá. Eu falo aqui, tu fala lá. A gente está sempre com uma opinião divergente. Então, eu acho que a Sociedade Brasileira de Meteorologia, né, assim como a Organização Meteorológica Mundial, vem nessa preocupação de manter suas observações, o que não está sendo fácil, por causa da retirada desse dinheiro, onde a Estação Meteorológica de Santarém está parada há 3 anos. Então, ou seja, tu não consegue ter uma medida de longo prazo, onde os ciclos climáticos ali dentro, como oscilação quase bienal, El Niño, Laninha, ciclo solar de 11 anos, oscilação decadal do Pacífico e outros ciclos maiores, tu não consegue identificar, porque tu tem poucos anos de medidas. E elas não são bem distribuídas, então tu
pega uma estação que ela não está tendo esse efeito todo por causa de outros fatores climáticos, mas tem estações que está tendo. Então, gráficos de tendência, a própria regressão linear simples está mostrando esses aumentos maiores do que 1 grau na temperatura em cada uma dessas estações. Então, isso está sendo muito preocupante, que nem a professora falou. Então, eu acho que a minha função como meteorologista e fazendo parte do sistema CREA-CONFEA é manter as observações. Então, talvez não seja eu que vá resolver esse problema, essa questão. Não é para agora a nossa geração. Mas se nós não seguir medindo, essa questão nunca vai se resolver. Então, por isso, da importância de nós mantermos as observações, de nós baratearmos os custos dos instrumentos de observação, para que a gente possa distribuir numa área maior e poder ter esse diagnóstico melhorado. Enquanto isso, é essa guerra de empurrar para lá, empurrar para cá. Empurra para lá, empurra para cá, onde não se tem uma solução. E o não ter uma solução é a solução para quem quer fazer o desmatamento, para quem quer fazer a queimada, para quem quer fazer o uso diferente da terra. Então, a gente tem que ter as medidas. Nós tendo as medidas, nós vamos poder fazer os estudos científicos que vão comprovar ou não. Entendeu? Mas sem as medidas, aí a gente vai ficar só no falatório mesmo. Pessoal, tendo em vista o adiantado da hora, 6h20, vamos para a última pergunta. Quero que você se apresente e faça a pergunta, por favor. Neilton, do Conselho de Alagoas. Antigamente se falava muito no crédito de carbono como uma solução, né, na troca de gases. Ainda existe mercado hoje e se é viável ainda, que a gente nunca mais ouviu falar com clareza. Na verdade, ainda existe, né? Nós ainda temos várias empresas que se beneficiam com isso aqui no Brasil. Tá? Então, existe, ele ainda é válido. Só que o que se verificou a nível mundial, que ele não é suficiente. E esse foi o ponto. Tá? Porque, a nível mundial, as grandes países e grandes emissores, e aí eu vou nomear mesmo, China, Estados Unidos, eles estão continuando o seu nível de emissões e cresce. A China está crescendo absurdamente os níveis de emissão. Eles passaram lá, dos primeiros relatórios do IPCC, eles eram segundo, terceiro, quarto emissores, eles são agora disparado o maior. Estados Unidos e China são responsáveis por mais de 50% de toda a emissão do mundo. 2 países. Tá? Então, gente, é algo que é complicado. Então, só o crédito de carbono não foi solução. Por que foi estabelecido isso? Porque se a gente pensar, vamos comparar o protocolo de Montreal, que trabalhou para a retirada dos CFCs, e o protocolo, o Kyoto. Né? Tá? Então, o que aconteceu? O Montreal, por que deu esse sucesso? É considerado o protocolo da ONU de maior sucesso de todos os tempos, da história. Por que isso? Porque todo mundo queria defender a camada de ozônio? Não, né, gente? Vamos parar de ser besta de pensar isso. Não é por causa para defender a camada de ozônio, não. Foi porque as indústrias viram uma oportunidade imensa de ganhar dinheiro. Antes, os CFCs já tinham perdido o domínio público. Eles já eram domínio público, eles já tinham perdido os royalties. Por causa do tempo, eles já tinham mais tempo de descoberta. Enquanto que o substituto, não. O primeiro que descobrisse o primeiro substituto ia ficar 50 anos ganhando royalties. A indústria viu como ganhar dinheiro. Por isso que o protocolo de Montreal foi tanto sucesso. E continua sendo, porque agora a gente continua tendo que conseguir mais substitutos, mais moléculas novas. Tá? Agora, o Kyoto não. O Kyoto não tinha nada. As indústrias, simplesmente, elas tinham que reduzir a emissão, ponto. Os países tinham que reduzir a emissão e ponto. O que eles iam ganhar com isso? Aí se criou essa história do crédito de carbono. Mas se viu que não é suficiente. Infelizmente, só o crédito de carbono não vai resolver nada. Precisa de mais coisa. Não sei se eu resolvi a tua pergunta. Uhum. Agradecer, professor Damares, professor Lucas, agradecer aos resistentes. Tem uma pergunta? Então vamos lá. A última, os heróis da resistência aqui.
Boa noite, pessoal. Parabenizar, né, as palestras. Excelentes, muito pertinentes. Acho que a gente vive um momento, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? A gente vive em uma casa e não adianta a gente fechar a porta de um quarto porque vai pegar fogo e essa fumaça vai chegar nos outros quartos também, né? Eu sempre penso isso. Eu sempre lembro de um professor de sustentabilidade que eu tive que mencionava, que fazia essa menção. Então, parabéns. Foi, né, um momento muito bom. Eu sou a conselheira Valdeísa Tavares, do CREA Ceará, e sou professora também. E é uma área que realmente me entusiasma bastante, né? Discuto muito com os meus alunos. Então, assim, não é nenhuma pergunta, mas mais uma colocação, porque eu lembro que na fala da professora Damares, ela colocou, né, em algum momento ela usou a palavra, né, a expressão energias caras. E eu acho que essa última fala dela acaba justificando um comentário que eu iria fazer. É cara, né, e aí a gente entra, né, o conhecimento científico, tecnológico, como uma janela de oportunidades justamente para baratear, porque a partir do momento que existe viabilidade para as indústrias, né, para se ganhar dinheiro, para se gerar renda com isso, vai haver mais investimento. Né? Então, o que me preocupa muito é justamente uma indústria, né, que, do ponto de vista de desenvolvimento sustentável, né, nega o meio ambiente como uma das esferas, né, e até certo ponto a questão social também, e que se visa muito apenas a economia. Então, eu acho que é um momento de ricas reflexões para a gente levar para casa, para a gente discutir nos conselhos também, porque fazemos parte dessa mudança que a gente quer ver. E como o professor colocou, eu acredito que essas mudanças, digamos assim, de uma forma mais perceptível, vai acontecer nas futuras gerações, né? Para as minhas sobrinhas, enfim, para os filhos, e assim sucessivamente. Então, assim, era mais um agradecimento, porque eu volto para o Ceará, né, com um pouco mais de gás para pesquisar sobre isso, para estudar e para, principalmente, plantar a sementinha da discussão. Eu acho que a educação é o caminho, é a porta, né, para que a gente possa ter uma evolução nas tecnologias, e para isso a gente sabe que precisa de investimento. Né? E investimento, a gente sabe que esse fruto não vai ser da noite para o dia. Né? A gente precisa de investimento em educação, em ciência, em tecnologia, né? E, principalmente, pensar um pouquinho fora, né, da casinha, vamos dizer assim, ou da caixinha, como queiram. Então, só, mais uma vez, parabenizar e agradecer a oportunidade desse rico momento. Tá? Obrigada. Eu só quero dar uma palavrinha final, né? Primeiro, agradecer a vocês que estão assistindo, que nos aguentaram até agora, mas, Rosa, a culpa não foi nossa, né? Os palestrantes anteriores também atrasaram. Vamos lá. Não é só nossa culpa. Mas, assim, gente, desculpa, Lucas, a culpa foi minha também, né? Tá, falei demais. Mas o nosso objetivo aqui, e quando nos convidaram, né, o Marino, que está lá nos assistindo, que o Marino fez o convite para mim, para o Lucas, para a gente vir fazer aqui, a ideia era justamente isso, gente, a fazer vocês pensarem, porque é aqui, são esses profissionais que vão modificar o futuro. E não vai ser um governo, um economista do governo, que vai decidir, a ciência e tecnologia precisa de dinheiro. Não. As novas tecnologias precisam... Os caras não vão fazer isso. Se nós não exigirmos, se nós não mostrarmos novas tecnologias, não criarmos novos instrumentos, novas coisas mais baratas, oportunidades melhores, não adianta, a gente não vai cair do céu. Os governantes, eles são limitados. E eu não estou falando só do Brasil, estou falando do mundo inteiro. No geral, os governantes são limitados. Gente, eu represento o Brasil na ONU, nas questões de ozônio, desde 2014. Já tive várias reuniões onde eu estava sentada vocês veem aquelas coisas regulares assim, da ONU lá, eu estava sentada naqueles auditórios lá com a placa Brasil na frente. Eu não era a Damares que estava falando, quem estava falando era o país Brasil. Tá? E isso aí é muito forte. Eu já trabalhei muito com políticos também, para tentar melhorar sobre isso. E não é só aqui, é geral. Quando a gente faz os relatórios, que a gente trabalha cada 3 anos, a gente monta um relatório dos gerentes de pesquisa de ozônio, nessas reuniões,
A diretora da UNEP, a presidente, sempre nos diz, gente, não façam um treco comprido. Vocês têm que fazer um relatório onde tenha, no máximo, 3, 4 páginas, senão eles não leem. Como é que a gente bota toda a pesquisa do mundo em 4 páginas? Tá? E a gente tem que fazer isso, a gente faz. O relatório mesmo, uns 300 páginas, mas a gente resume para eles. Por quê? Porque eles só leem isso. Eu não quero, assim, eles têm outras coisas para se preocupar, tudo bem, mas o meio ambiente é extremamente preocupante, é a qualidade de vida nossa para o nosso futuro. E é com isso que eu quero terminar. Lucas, passo para ti. Eu também só agradecer, né, ao convite de poder estar aqui e fazer essa representação, principalmente da meteorologia, né, dentro do CREA. Nós somos menos de 500 profissionais em todo o Brasil, né, só aqui de engenheiro, acho que a gente tem mais de 1000 hoje aqui, né. Então, essa representatividade aqui dentro, poder falar de clima, poder falar de medidas atmosféricas foi muito bom, e só tenho a agradecer aí ao convite e à presença de todos vocês. Obrigado. Obrigada, professor Lucas, professora Damares. Gostaria de chamar Marino aqui. Marino é o coordenador nacional da Câmara de Engenharia Química, quem organizou essa palestra. E agradecer a todos vocês que ficaram até esse momento, enriquecedor, né? Conhecimento, coisas novas, vocês estão na ponta da pesquisa do país. Então, assim, foi, na verdade, uma tarde e noite muito enriquecedora. Damares, Lucas, obrigada. Né? Eu que militei, hoje não milito, mas militei um pouco na área ambiental, e me fez um revival aqui, umas lembranças bacanas, principalmente dessas discussões que começaram lá, com mais ênfase na década de 80, foi muito forte isso. Então, assim, agradecer também a vocês e o conhecimento que trouxeram para todos nós aqui na tarde de hoje. Marino, você como organizador dessa tarde maravilhosa, venha cá só para se despedir da gente. Eu vou dizer uma coisa, né? A Damares, minha colega, a colega querida de Câmara, ex-coordenadora, foi coordenadora nacional, o nosso amigo, né? Eu já aluno da professora, aluno no doutorado, que coisa boa. Uma engenheira civil está fazendo aqui, me conte. Não, e aí eu vou dizer escolheu. E aí eu vou dizer assim, ó, e não podia ser ninguém melhor para mediar que a presidente Rosa. Às vezes eu mexo, né, que eu sou apaixonado por ela. Aí eu digo para a presidente Nancy a mesma coisa. Não. É uma questão assim, ó, é maravilhosa nessa nossa área. Todos que estão aqui, e às vezes a gente ouve falar em meio ambiente, e mesmo dentro da área técnica, de uma forma tão vaga, né? Mas como ela é multidisciplinar. E eu vou te dizer uma coisa, Luciano, eu passei o tempo inteiro dizendo, vocês observem o que será esse trabalho, porque tem uma engenheira química e tem um meteorologista. Né? Aí, de repente, eu vejo o engenheiro agrônomo fazendo o seu questionamento, eu pensei nos biólogos, às vezes tem tanta briga, né? Quando tu apresentaste a questão, porque tem vidas que estão mudando as suas estruturas. Então, e gostei quando se fala a engenharia, porque só há formas criando novas tecnologias que evitem. Tu ajeita uma coisa, estraga outra. Né? É que nem remédio, né? Toma para o colesterol, aí, né? Então, vocês observem, a engenharia civil tem tudo a ver, todas têm. Nós estamos falando de saneamento básico, estamos falando em todas, e não há nenhuma atividade que o homem exerça que não afete, que não haja impacto ambiental. Então, assim, ó, excelente, uma qualidade técnica, muito obrigado, que tarde maravilhosa. Eu assisti 2. Aqui eu assisti a metade, eu assisti mais a tua, tá, Luciano? Mas não conta para ela, Lucas, né? Mas não conta para a Damares. A Damares eu vi um pouquinho, tinha que sair, entrar, entra e sai. Né? E foi ótimo. O painel da mulher foi maravilhoso, assistiu, conseguiu bem, aí, desculpe, eu tive que dizer para a palestrante que eu me apaixonei também, assim, ó,
onde falou em empreendedorismo e diversidade como tudo. E nós todos que estamos aqui, nesse evento, nós temos que ser multidisciplinares e sabermos trabalhar multidisciplinarmente. Agora, que orgulho das nossas universidades, que orgulho da nossa tecnologia, que orgulho da ciência, bem como tu disse, tem que medir. Né? Então é importante, antes de qualquer coisa, diagnóstico. Obrigado, presidente Rosa, obrigado, Damares, professor Lucas também, porque, né? Vocês nos deram uma aula e isso é importante. Obrigado a todos vocês. Eu vi, olha, a gente sabe que é muito complicado, né? Até essa hora, né? Ficar todos aqui foi maravilhoso. Obrigado por tudo. Eu acho que a engenheira civil estava aqui, porque senão a base do Lucas não saía, porque tinha uma base, tinha uma estrutura ali que precisava de mim aqui hoje, viu? Gente, obrigada, viu? Até amanhã. Obrigado, pessoal.